Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael. Estamos aqui com mais um evento, as 7 lições de ouro para o engenheiro civil, tá? Palestrante Davi. Ô, Davi, pode começar. Tá bom. Boa noite a todos os amigos, alunos de engenharia da Uninter. É uma satisfação grande estar aqui novamente junto com vocês. Eu sempre me surpreendo quando eu vou fazer uma palestra, porque sempre tem alguém interessado em querer aprender. Mas, na verdade, a gente aprende juntos, né? Porque quando eu monto esse trabalho, eu acabo aprendendo também. Eu vou só pegar um pouco devagar por causa da minha voz, que eu tomei um baque muito grande. Eu estava viajando e eu acabei ficando um pouquinho ruim com a voz, mas dá para mim tocar numa boa. Algumas pessoas que não me conhecem, meu nome é Davi, eu sou estudante de engenharia civil do 8º semestre. Eu sou da turma do ano 2020. Entrei junto com o Rafael e alguns outros alunos da primeira turma. Já estou aí um bom tempo aí na caminhada. Nós que fazemos engenharia civil, nós temos que estar animado, nós temos que estar motivado, nós temos que estar sempre pensando para frente e sempre pensando no dia de amanhã, nos desafios de amanhã. Então, nós sempre temos que estar com espírito bom, né? Nós temos que sempre estar com aquele ar, mesmo que não estejamos, mas precisamos, porque a gente sempre é observado de alguma forma. Por que eu estou falando essas coisas? Porque eu vou abordar alguns pontos e vocês vão entender. E para isso eu fiz 7 lições de ouro para o engenheiro civil. Eu queria começar com uma frase. A vida vai te ensinar algumas lições. Vai fazer você cair 7 vezes. E você terá que se levantar. Se sentir forte e preparado para os novos desafios. É uma frase de um amigo meu chamado Erasmo Ribeiro Pergola. Eu acredito que na vida a gente cai muito mais. Mas tem 7 baques que eles marcam a nossa vida. Eles fazem a gente amadurecer. E ninguém cresce sem cair. Ninguém cresce da noite para o dia. Ah, eu estou aqui porque eu acho bonito, porque eu gostei, porque eu fui abençoado. Não. Na vida a gente cresce através de baques, né? A vida, ela sempre nos prepara uma surpresa. De várias formas. Entenda quem é você. Quem dorme não avança. Medo de arriscar. 4, sua flexibilidade. 5, profissional de consciência. 6, atente-se aos sinais. 7, gênios inspiradores. Eu queria iniciar. Quem dorme não avança. É tempo de despertar. Se você olhar do lado direito aí, tem uma figura, Rafael. Ana, Marcos, né? E essa figura ela tem alguns símbolos. Parece que é um portal para o futuro, e um futuro em construção. Eu vou falar de 3E. Quando você for dormir, dorme com os 3Es. Eficiência, eficácia e efetividade. A gente trabalha, o dia tem 24 horas, então 24 horas por dia, esse portal ele está aberto. E está sempre entrando profissionais e saindo, entrando e saindo. E o mundo é um mecanismo, né? Não para. Está sempre evoluindo. A eficiência é uma virtude característica de alguém ou algo. Ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros ou desperdícios. Já a eficácia ela é uma virtude ou poder, ou uma causa produzida em determinado efeito, qualidade, caractere do que é eficaz. E a efetividade, faculdade de produzir um efeito real, capacidade de produzir o seu efeito habitual, de funcionamento normalmente. Aí tem uma frase, é um provérbio judaico, né? Eu gosto bastante.
É melhor ir dormir sem jantar do que se levantar com dúvidas. Por que eu coloquei esse tema? Existem duas formas que é minha opinião, tá, pessoal, de dormir na vida. Uma é a psicológica, né? O dia tem 24 horas, 8 você dorme, 8 você trabalha e 8 você administra. 8 horas para dormir é importante. Por quê? Por causa do seu cansaço físico. A natureza deu 24 horas, então você pode dormir 8 horas. Só que é o seguinte, no portal do tempo, da vida, tem pessoas que dormem. E o mundo é uma constante evolução, principalmente na nossa área, que é a área de engenharia civil. Aí tem pessoas que vê o tempo passar, aí sonha bastante, e aí fica olhando uma coisa, fica olhando outra, e aí não se decide, não toma uma decisão, não abraça os processos. Ou seja, você está dormindo no tempo. As construções estão acontecendo ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que se formaram, estão no mercado, ou que às vezes já tem seu carro, tem sua casa, está produzindo e construindo a sua vida? Você está no mesmo caminho. Então, a vida é um processo. Ou a gente dorme, né? O processo de dormir psicologicamente é importante, mas muitas vezes é importante você acordar para o tempo. Tem pessoas que dormem demais no tempo. Às vezes a empresa está com oportunidade lá e precisa de um cara. Olha, eu preciso de alguém que esteja fazendo engenharia e que pelo menos conheça de um pacote Office. Olha, eu estou fazendo engenharia, mas não tenho pacote Office. Lá na frente eu faço. Precisa de alguém que queira estar na frente de uma responsabilidade. Ah, eu acho que o fulano é melhor para isso. Não, você é a pessoa indicada, não é o fulano, é você. Se você não assumir responsabilidade agora, você vai acordar com o barulho dele te cobrando. Então, às vezes, o tempo, ele nos castiga. Por quê? Porque a gente fica só olhando os processos e a gente não avança. A gente dorme no tempo. A gente precisa despertar desse sono, que é o tempo, e correr atrás dos processos. Entender os processos, entender os mecanismos. Vocês que estão fazendo engenharia civil, vocês sabem o quanto custa. Não estou falando financeiramente, tá? É tempo. Custa você estar lá, assim, você tem seus interesses, muitas vezes você deixa seus interesses para se debruçar em cima de livros, de exercícios, e muitas vezes das matérias. E muitas vezes você se abdica da sua vida social, porque já tem seu trabalho, né? Então, o engenheiro não pode parar. O engenheiro ele tem que despertar do sono do tempo. Ele tem que entender a eficácia, a eficiência e efetividade. Ele tem que correr atrás dessas ferramentas. Ele tem que chegar no portal do tempo, bom, é aqui que eu preciso ficar. Você se distanciou do mundo. Tem muitas coisas que não pertencem mais para você. Aí a frase lá embaixo, é melhor dormir sem jantar do que você se levantar com dúvida. Sabe quando o chefe pergunta alguma coisa? Ou às vezes você tem uma oportunidade de argumentar, alguém está falando algum assunto, e você correu atrás daquela informação. E naquele momento ali certo, você vai aplicar aquela informação. Então, quando você está no portal do tempo, isso vai te ajudar muito. Você entendeu os processos, está engajado no processo e está amando o que você faz. Medo de arriscar. O medo de arriscar é o mesmo medo de não querer se comprometer. Dá uma olhada aí na figura. Tem um relógio, tem umas construções e tem uns profissionais correndo atrás, cada um individualmente. Embora nós estejamos todos juntos no grupo,
mas na vida, no dia a dia, nós buscamos as nossas competências individualmente, né? Então, quando nós assumimos o compromisso de querer buscar resultados, nós vamos estar sempre competindo com outras pessoas. Olha do seu lado aí, ó. Olha o primeiro rapaz com relógio. Isso aí, imagine que é você. Vamos usar uma linha digital, imaginária. Imagine que é você. Dá uma olhada do lado lá. O tanto de gente também na mesma linha que você correndo atrás de informações. E muitas vezes esses mesmos profissionais vão bater na porta lá, um dia, na porta que você vai bater, na porta do seu emprego. Qual o significado do mundo digital? O mundo digital, qual o significado? Nós estamos no século XXI, eu costumo dizer que é portabilidade de informação e informação aberta, ou seja, informação acessível a todos. Habilidades com ferramentas digitais. Nós que somos da área de engenharia, nós precisamos correr atrás de habilidades com ferramentas digitais. Quais as ferramentas que o engenheiro precisa usar que são digitais, que são precisas, que vai ser eficiente, que vai ajudar você a desenvolver como profissional e vai ajudar a sua empresa? Porque às vezes a gente quer muitas ferramentas, mas foca em 2 ferramentas que você vai fazer investimento nessas ferramentas e que elas vão te trazer retorno financeiro. Não que você não possa fazer outra, você pode, mas tenta focar em 2, que vai te dar a largada, vai te dar uma partida grande. Seja digital e conheça as plataformas que compõem sua área. É importante a gente conhecer as áreas que compõem a engenharia civil, sites de pesquisa, sites de artigos científicos, né? O CREA, o CONFEA, bom, e outros similares, que nos ajudam a preencher o espaço e o tempo. E que nos traz uma bagagem também de conhecimento. Nós estamos numa era digital. Depois, lá no final desse trabalho, desse PowerPoint, eu coloquei algumas fontes bibliográficas. E tem lá que são tendências. São 10 tendências da engenharia. E tem 10 ferramentas lá incríveis que nós precisamos conhecer, nós como engenheiros civis. Acredito que alguns de vocês já conhecem. Então, nós precisamos, primeiro, tentar ser digital, conhecer as plataformas que compõem a área. Tudo isso é importante por quê? Porque você precisa fazer network. E hoje o mundo é digital. O mundo vive em torno do digital. Precisamos fazer um network, precisamos ter amizade. Precisamos criar relacionamento com outro tipo de pessoas. Não importa de onde. Mas é importante que precisamos criar amizade, laços de amizade. Elabore uma ideia digital. Nós somos inteligentes, ou seja, você é inteligente. Você tem que acreditar em você. Põe no papel alguma ideia. Compartilhe com um amigo. Traz para a gente essa ideia. Às vezes você tem uma ideia aí e às vezes você fica acuado, tem vergonha, tem medo de falar sobre sua ideia. É muito... Bom, enfim, todas as ideias são aceitas, elas podem ser discutidas, né? Aristóteles ele falava que é o seguinte: uma verdade ela só se torna verdade quando ela é discutida. Porque ela não passa de um axioma se ela não for discutida numa mesa. O quinto, seja audacioso, corra atrás da informação pertinente que possam te agregar valores no mercado. O que precisa um pouco de nós é sermos audaciosos. Se a gente não for, vai ter outra pessoa que vai ser. E se a gente ficar com medo, a gente vai bater continência para essa pessoa. Às vezes você tem até mais capacidade. Às vezes você tem mais até álibi. Álibi, quando eu falo, feeling, vou usar o contexto feeling, de resolver o conflito, resolver o problema, abraçar o problema, tentar entender. Você tem a ferramenta certa, você conhece como, você conhece o caminho, mas muitas vezes você tem medo de arriscar. E o medo de arriscar te coloca para trás. Se você olhar na figura, tem vários homens aí, ó, na figura, na frente, quase passando o cone, e tem uns que estão atrás. Tem uns que estão olhando para o relógio, estão olhando para o tempo na mão.
E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser audaciosos, nós temos que ter coragem para assumir pelo menos uma responsabilidade, levantar uma bandeira, mesmo que você não saiba falar, você não precisa ser um intelectual da área. Mas eu acredito que você consiga argumentar um pouco sobre aquilo. E aqui é o momento certo de errar. Tem que sair da Porque zona nós de somos conforto, alunos. Davi. Não entendi. Tem que sair da zona de conforto. Para você se arriscar, tem que sair da zona de conforto. O Rafael abordou um assunto que é muito importante, a zona de conforto. Eu vivi muito tempo na minha zona de conforto. E eu ousei me arriscar em algumas outras áreas mais técnicas. E eu fui para cima. E o que você precisa fazer, cada um de nós, é ir para cima. Não precisa ter medo. E a área de engenharia que estuda, você sabe que você foi chamado para construir. Quebrou, você vai arrumar. Ah, não, você não precisa saber pôr a mão lá, mas você sabe como. Você vai gerenciar o processo. Porque muitas vezes o cliente não quer saber. Quem que vai colocar a mão? Ele te contratou. Como é que vai dar a solução? Eu conheço alguns amigos que ele ouve o diagnóstico do cliente, que já são engenheiro. E eu sempre oriento, ó, você tem que ouvir o diagnóstico do cliente e ser educado, mas você tem que fazer o seu diagnóstico também. E qual que é o seu diagnóstico? Ah, o cliente falou isso, e o seu? Então você fica ali no mundinho de conforto, numa zona de conforto. Né? Imagine quando a gente leva o carro no mecânico e a gente fala, ah, ele está com barulho na frente. É só desse lado. Eu já fiz isso muitas vezes. Aí o cara levanta o carro e fala, ó, seu Davi, não é só desse lado não, dá uma olhada aqui. Mas eu faço para de propósito, proposital, porque eu quero ver o diagnóstico do cara. Eu quero ver a audácia dele. Você já pensou se ele fala para mim que é só um parafusinho mesmo aqui, igual você falou, igual eu falei? Então isso me dá uma certa insegurança. O cara não é profissional. Eu quero ver o que ele fala para mim. Às vezes eu provoco ele. E na vida a gente tem que nos provocar nós mesmos, a gente tem que ser audaciosos com nós mesmos, sair da nossa zona de conforto. A gente pode mais, você pode muito mais. Olha o relógio do tempo lá em cima, do lado direito na parte superior. O tempo está correndo, tic-toc, tic-toc, tic-toc. E a nossa zona de conforto ela só aumenta. Vai chegar uma época que ela vai estar mórbida. Você vai estar estático, mórbido, só recebendo ordens. Sua flexibilidade. Seja múltiplo. Você é capaz. Segundo, organização. Evita tumultos e contratempos desgastantes. 3. Ponha suas ideias em um papel. 4. Não segure informação. 5. Sorria sempre ao falar com uma pessoa. Mostre motivação. Mesmo que você que seja pelo telefone. Você pode estar perdendo uma oportunidade com a sua frieza. Muitas vezes a gente não está legal, né? Meu pai ele me ensinou que quando a gente vai trabalhar, a gente tem que deixar o coração em casa. E às vezes a gente passa estresse em casa, né? É normal com alguma situação, às vezes conta que chega demais, o carro que quebrou, conta para pagar do filho, né? Às vezes chove de conta, cai conta até do teto. Você não sabe de onde vem tanta conta. E às vezes gera um estresse. Às vezes até uma notícia que você está sabendo. Mas você não é um super-herói, você é um ser humano. E muitas vezes quem está falando com você, ela não tem culpa do problema. E muitas vezes ela nem vai saber. Mas às vezes é importante você ser um pouco flexível na hora de falar no telefone. Por exemplo, essa semana eu escrevi para um amigo meu que não tem nada a ver com a Uninter. É um amigo meu que tem 20 anos. A gente se conhece, a gente estava se falando, e ele mandou um joia. Aquele joinha que se costuma dar no WhatsApp.
E aí eu não falei nada. E aí ontem a gente se encontrou e a gente conversou, batemos um bom papo e depois eu dei esse toque para ele tomar mais cuidado quando alguém falar com ele, para ele não dar um joia, porque na linguagem, no mundo corporativo e eficaz, esse joia ele não é bem-vindo, ele é superficial. Significa que a pessoa ela não está muito afim de conversar. Ou seja, ela está sendo superficial. Então é bom você sempre argumentar, usar o seu álibi ali, a sua força, o seu feeling, né? Deixar o problema às vezes de lado e falar: ô fulano, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem do seu lado aí? Como é que estão as coisas, né? E bater um papo ali com a pessoa. Aproveitar a oportunidade, seja comunicativo, seja múltiplo. Atenda o telefone, atenda o celular, fale com as pessoas. Tem muitas pessoas que se escondem. Olha, fala que eu não tô, fala que eu tô em reunião. Não perca a oportunidade. Às vezes, um parecer mais simples vai potencializar a sua carreira. E às vezes o desespero de uma pessoa, ela vai ser usada no momento oportuno, que você nem imagina. E você vai socorrer essa pessoa. Às vezes de um problema. Viu, engenheiros? Põe a ideia num papel. Não comece o dia desorganizado. Veja tudo que tem, porque às vezes a gente não gosta de tirar da cabeça. A gente tem um monte de coisas aqui no cérebro, né, do processo do dia a dia. E a gente vai lembrando os processos. Só que tem processo que passa batido. Seria muito mais fácil pegar uma folha de sulfite branca e escrever ali os processos. Processo 1, processo 2, processo 3, uma espécie de organização. O chefe pediu uma coisa, anota aqui. A secretária pediu outra. O fulano, o cliente pediu outra. Dê um feedback. Emissor, você que é engenheiro, você é um emissor. Você precisa passar a mensagem, só que sua mensagem ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva para o receptor, ele receber lá do outro lado. E outra coisa, muitas vezes, viu, Rafael, Marcos, quando vocês for falar, você tem que ter certeza que a pessoa entendeu, porque muitas vezes a pessoa está ouvindo você, só que ela não está entendendo o que você está falando. Ela está no mundo da lua. É um receptor lá do outro lado. Então é importante, às vezes, resenhar para a pessoa. Às vezes a gente tem que pensar pelas pessoas. Vocês que lideram a equipe, vão liderar a equipe, resenhem. Pega um papel, se possível, e resenhem. 2, 3 vezes. Faça as pessoas entender. E cobre feedback, porque vocês serão cobrados. A arte da comunicação, ela tem que ser precisa no conceito de um engenheiro civil. Quando você consegue fazer isso, dominar a arte da comunicação, não precisa ser tão eloquente, não. Coisas simples. São respostas hábeis. São soluções rápidas. Você consegue conquistar respeito maior. Tem uma frase que diz assim: seja forte, mas nunca perca a flexibilidade. Tudo que é rígido demais não enverga, ela quebra. Então, às vezes, isso eu tenho que aprender todos os dias, eu tenho que aprender a ser um pouco mais flexível comigo mesmo e com outras pessoas. Principalmente em trânsito. Né, Rafael? Marcos. Profissional de consciência. O primeiro item ali, ser consciente requer cuidados. Segundo, não trabalhe sozinho, desenvolva pessoas para sua equipe. Aposte em uma equipe desmotivada. Seja líder, entenda seu papel. Projetos requer prazos. Eu gostaria de contextualizar aqui. Ser consciente requer cuidados. Quando você é chamado para um cargo, para liderar alguma situação, não importa o papel, por mais simples que seja, ele requer cuidados. Ele requer cuidados, ele requer atenção. Você precisa cuidar como se fosse seus filhos, um filho seu. Porque quando eu estou usando o termo filho,
porque a gente tem muito cuidado por filho, né? Eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos, mas a gente tem muito cuidado. Vocês que têm filhos, vocês têm muito cuidado com os filhos. Vocês são uma referência para eles. E quando a gente vai cuidar de um projeto, olha da figura aí do lado direito aí. A pessoa com lápis, uma calculadora e fazendo investimento. Então, é o dinheiro do cliente que está indo ali. Então, a gente tem que ser consciente do tipo de material que nós vamos comprar, o tipo de investimento que nós vamos fazer, o tipo de investimento que o cliente quer. Porque vai estar na sua responsabilidade. Você precisa ser econômico, sim, precisa ser econômico, mas não tão preciso, econômico tão preciso ao ponto de comprar materiais que não prestem. Você vai usar um pouco de jogo de cintura também, né? Entender as equipes, as empresas que você vai contratar, qual o histórico dessas empresas, quais serviços que elas já atuaram, aonde, tem reclamação, não tem, estão ativa, não estão. Então, você precisa usar um pouco de consciência. Fazer reuniões com frequência dos representantes que estão na frente da obra, entender os problemas, os processos, as dificuldades, tentar apoiá-los, tentar ajudá-los. Não só os representantes, mas toda a equipe. Você vai ser o CO desse processo. Talvez você não vai entender a responsabilidade que você tem, mas a empresa vai jogar uma responsabilidade muito grande para você. E você vai ter que estar preparado. Não trabalhe sozinho, desenvolva pessoas para a sua equipe. O processo de desenvolver pessoa, ele é muito importante. Você precisa olhar muitas vezes para alguém, ver quem tem mais um pouco de capacidade ali, que argumenta mais, que fala um pouquinho mais, que é proativo, que gosta de resolver o problema, e puxar essa pessoa. E treinar essa pessoa, porque sua visão às vezes é macro. Não que a outra seja inferior, tem uma visão inferior. Mas vocês vão trabalhar ideias juntos. E você vai trazer essa pessoa para você, seja homem, seja mulher. Desenvolveu, falou bem, argumentou, está cuidando da equipe, está trazendo resultados, puxa para você. Não trabalhe sozinho. Né? Muitas vezes a empresa vai colocar muita responsabilidade, mas você não tem que colocar tudo debaixo do braço, porque uma hora vai cair. E quando cair, ninguém vai assumir responsabilidade por você. Ninguém vai querer assumir responsabilidade por você. Ao contrário. Você já viu quando você está na estrada, tem umas pedras que quando bate no vidro do carro estilhaça? Tem muitas pessoas que torcem por um estilhaço na sua carreira. Mas mostre para essa pessoa que você tem garra, que você foi chamado para aquilo. Que você está em pé. Terceiro, aposte em uma equipe desmotivada. Essa é a parte mais difícil, ninguém quer. Ninguém quer pegar uma equipe desmotivada. Você não foi chamado só para fazer cálculo. Você foi chamado para liderar. E liderar requer alguns cuidados lá em cima. Desenvolva. Você precisa apostar numa equipe desmotivada. Você precisa desenvolver talentos. Usar o talento que você tem, que o universo te deu, e transmitir um pouquinho desse seu talento para outras pessoas. Você precisa acreditar um pouco no potencial humano. Você precisa compartilhar. Porque às vezes a gente é tão egoísta, a gente se enche de conhecimentos e não compartilha o conhecimento que nós temos. Eu vou contar um segredo para vocês. Nós estamos num mundo, em um mundo, onde a carência e a necessidade, ela é um processo de carregar, um processo difícil de se carregar nas costas. Ninguém quer carregar. Ninguém quer ajudar. Então, quando você ajuda uma pessoa a se desenvolver, ou algumas pessoas a se desenvolver,
Não é entre você e essa pessoa, é entre você e o universo. Alguma coisa lá em cima, o universo vai te ver, vai ver sua ação, sua proatividade e vai abrir mais caminho. E você vai trazer mais pessoas. E sua equipe vai crescer. A equipe desmotivada, muitas vezes, eu vou falar por experiência própria. Eu tenho 15 anos na área de gerenciamento, na área bancária, tá? Eu cuido de processo de gerenciamento de banco, todo tipo de processo de manutenção que vocês imaginem. E eu contrato também construtora, eu faço contratação dessas construtoras, faço vistoria com essa construtora e pego a opinião delas. Qual a sua ideia? O que você pretende fazer? Como nós vamos solucionar esse problema? Eu sei já, eu quero ver eles. E eu vejo que muitas vezes a pessoa está desanimada, está desmotivada, ela já vem sem orientação. Lá de dentro. Lembre-se, lá dentro tem que ter alguém que tem que orientar essas pessoas. E esse cara é você, essa pessoa vai ser você. Passar um treinamento básico, pelo menos. A pessoa chega sem prancheta, sem caneta, aí para falar comigo. Ela quer saber qual é o problema, quer que eu falo para ela, eu sou o cliente. Eu estou contratando uma construtora que quer que eu passe a solução para ela, pensa. Vocês vão ser representante de construtora. Aí eu contrato a construtora de vocês, eu falo, ó, eu estou com um problema aqui. Aí você pergunta para mim o que eu quero que vocês façam. Vocês que têm que falar para mim. Então, muitas vezes, vocês têm que treinar a equipe, dar o básico para elas, dar um suporte. Ó, eu tô aqui, tá? Se precisar, dá uma ligada, vou te dar um suporte, tira foto, leva uma prancheta, faça anotações, viu, líderes? Vocês são líderes. Treinem a equipe, orientem. Por mais simples que as pessoas sejam, oriente elas. Resenhe. Lembre-se, as pessoas estão sempre desmotivadas. Sempre. Isso me faz lembrar uma situação. Eu li num livro e eu vou compartilhar com vocês. Tem muitas pessoas que reclamam de chefe, dos chefes, mas muitas mesmo. Eu já vi pessoas reclamando de chefes. Só que todas as vezes que eu acordo, que eu lembro que eu tenho um chefe, eu também sinalizo e eu lembro que eu tenho pão na minha mesa. Porque tem pessoas que não têm chefe. E muitas dessas pessoas que não têm um chefe, bom ou ruim, não têm o pão na mesa. Então eu agradeço todos os dias por eu ter um chefe, bom ou ruim. É só uma sugestão. Quarto, seja líder, entenda seu papel. Ah, lá na minha empresa não dá oportunidade. Dá sim. Quem falou que não dá? Você não pode construir pilares na sua cabeça por a sua imaginação. Ah, mas eu já estou lá e eu vejo como é que é. Olha, não entra nessa pilha. Vai pelo caminho certo. Sai desse caminho. Fala menos. Se afaste de pessoas negativas. Tem pessoas que estão de olho em você. Ela não quer que você cresça. Quando a gente tem um sonho, não importa o tamanho desse sonho. Não importa quanto vai custar. Por quê? Porque o sonho é seu. E não importa se você vai doer no seu bolso, se você vai passar a noite sem dormir, se você vai passar frio. Você tem que lembrar uma coisa, o sonho é seu. Ponto. Muitas pessoas vão tentar desmotivar você, mas isso é problema deles. Você tem um sonho, você tem que lutar por esse sonho, e você tem que estar determinado por esse sonho. E ponto. Seja líder, entenda seu papel dentro dos seus processos. Traga para você, para perto de você, alguma responsabilidade. Precisa ser só na empresa? Não. Pode ser num convívio social, pode ser dentro do grupo. Nós temos um grupo de alunos, onde eu
pela manhã eu estou postando lá uma folha com uma série de demandas de necessidade, onde eu mais alguns alunos levantamos essas necessidades e nós queremos trazer alguns alunos para frente dessas responsabilidades, para assumir um pouco de responsabilidade ou para tentar começar a iniciar a responsabilidade, para falar um pouquinho para nós. Olha, eu pesquisei uma ferramenta tal, você não precisa saber mexer na ferramenta, mas você pesquisou. A gente precisa de alguém que levante bandeira branca e traga informação para a gente. Nós somos carentes de informação. O mercado está assim, ó, numa velocidade que nem eu e nem você consegue alcançar. Você acha que você está alcançando. Você acha que você está acompanhando o mercado. Eu também achava. Todo dia muda as coisas. As tecnologias, um processo muito rápido. Lembra do portal lá no começo? Tem gente trabalhando 24 horas para as coisas, os processos mudar. Vocês vão dormir. Eu também daqui a pouco vou dormir, mas tem gente que vai estar acordado lá no portal, lá, gente entrando e saindo. Fazendo processos para as tecnologias mudar, avançar. Projetos requer prazos. Todos os projetos requer prazo, início, meio e fim. Cuidado com o que você promete. Às vezes tem intempérie, ação da natureza, chuva, né? Ventos. Você deu um prazo de 10 dias, conta com intempéries. Ação da natureza, dá 20. Mas, por favor, não dá um valor de 50 mil e fica 2, 3 meses dentro de uma obra. Não dá um valor de 100 mil e fica 5 meses. Senão você vai pagar para trabalhar. Então, começa, veja toda a equipe que vai trabalhar, certifica preços, treina a equipe, conversa com a equipe, tem uma boa equipe. Nem sempre a equipe vai ser como você quer. Muitas vezes vai ter que você conversar com alguém da equipe ou com pessoas da equipe, porque o cliente ele quer resultado final. O processo ele não está nem aí. Como que você vai fazer, como que você vai começar, ele não tem interesse. Ele quer o processo dele, o projeto dele finalizado, porque o cliente tem dinheiro. E muito de vocês, se trabalhar por essas linhas, vocês vão ganhar confiança de muita gente que vão soltar processos bons na mão de vocês e vai dar uma boa rentabilidade financeira. Mas não deixe alguns detalhes vazar. Seja cautelosos. Projeto requer prazos. A educação é claramente um fator que irá conduzir melhorias na economia ao longo do prazo. No futuro, softwares de tecnologia irão permitir que as pessoas aprendam muito com seus colegas. É aquilo que eu falei. As pessoas vão aprender com você. Quando fala colegas, eu, você, né? Então tem um monte de pessoas sedentas. Tem algumas pessoas que estão me procurando no grupo e elas falam assim, Davi, eu queria ajudar, mas assim, ó, eu tenho dificuldade comigo mesmo, nem eu consigo desenvolver as matérias. Como é que eu vou ajudar? O que que eu faço? Tem outras demandas, não precisa ser exatamente aquela matéria. Eu tenho problema com matemática. Não, pode pegar outra matéria. Às vezes não tem nem matéria lá, tem outras coisas. Tem alguns que me procuraram e ficaram sabendo e disseram assim, olha, eu não frequento muito grupo, mas eu posso ajudar. Eu vou ler, mas me ajuda porque eu estou um pouco perdido. Às vezes, eu vejo muita humildade nas pessoas, às vezes, ver o papel dela de procurar e dizer eu estou um pouco perdido, me ajuda. Lembra que eu falei lá no começo, ó, a gente tem que correr atrás da informação, a gente tem que ler, tem que entender os processos, procurar o último recurso, aí você pergunta. Eu sempre me cobrei demais. Primeiro eu vou tentar ler, eu vou tentar entender o que a pessoa está querendo dizer, né? E aí eu corro atrás da informação, caso eu tiver dúvida. Sabe por quê?
Porque quando a gente entrou na Uninter, você já entrou alfabetizado. Nós não estamos mais na 5ª, 6ª, 7ª série. Nós estamos nível superior. Então, nós temos que se cobrar um pouco mais. Isso não é para todos. Atente-se aos sinais. Mudanças acontecem o tempo todo e a todo momento. É tempo de mudança na sua vida. Terceiro, nossas escolhas é o que nos define. 4, habilidade, comprometimento, garra, visão, perspectiva e escolhas certas. 5, seja assertivo. Lembra do portal que eu falei lá no começo? Portal de mudança? Dá uma olhada aí nessa foto. Muitas vezes a mesa de vocês vai estar assim, ou pior. Porque vocês vão estar lidando com mudança. Tudo na vida é uma mudança. O cliente quer reformar a casa dele, é uma mudança. O cliente quer construir uma casa, é uma mudança. E você vai trabalhar muito. Porque as mudanças na vida de um engenheiro está a todo momento correndo, 24 horas. Você trabalhou o dia inteiro lá no cliente. Aí à noite você tem que dar uma olhadinha lá naquele orçamento. Aí à noite você tem que responder o cliente, um outro cliente. E muitas vezes você vai ter que ter esse jogo de cintura para você não ficar estressado, porque vai estressar. E ó, você tem vida social. E muitas vezes, viu, líderes, engenheiros, não tem só o trabalho. Tem alguém esperando um abraço de vocês. Depois das 18, depois das 19. Às vezes espera o dia inteiro. Final de semana, então, tá lá esperando. Tem as crianças, tem a esposa, tem o marido, né, querendo ficar com você. Então, a vida não é só trabalho. Então, você vai ter que ter jogo de cintura e administrar. E você vai ter que entender, mudanças acontecem o tempo todo e a todo momento. Mas você se organize. Para você não ser só engenheiro no trabalho e na sua casa. Às vezes você chega na sua casa, a sua mesa vai estar desse jeito. Já estava lá no seu trabalho, agora na sua casa. E a sua família? E o tempinho lá com o seu filho? E aquele tempo de criança? De sentar lá com o filho, brincar com o carrinho? Você que é mulher, brincar com a sua filha? Eu sei que você também tem uma responsabilidade grande. Na sua casa, você não pode ser engenheira. Você tem que deixar o trabalho um pouco lá fora. Aí você se despede durante o dia ali, você finalizou o seu trabalho, agora você é a senhora ou o senhor, socialmente, né? Você tem vida social. Então você é o dono da casa agora, você vai entrar como dono da casa, e você vai entrar como a dona da casa. Agora as coisas mudaram, agora é família. Você tem que ter isso, senão o desgaste vai ser muito grande, você vai se perder, você não vai entender o que é família, você não vai entender que é mais trabalho, porque sua mente só vai girar em torno de trabalho, e o chefe cobrando, só que o chefe também tem que entender que você tem vida social. É tempo de mudança na sua vida. Você que a sua engenharia civil, você abraçou um processo doloroso, porque o processo de engenharia civil, às vezes, é doloroso, porque mexe com muito cálculos. E não é só o cálculos, você mexe com uma responsabilidade, você mexe com vidas. E você trabalha com sonho de pessoas. E muitos de vocês estão perto de se formar, faltando pouco tempo, para pegar um CREA e se tornar um grande profissional aí no mercado de trabalho, embora acredito que muitos já sejam. Mas isso vai te dar um up muito grande. Vai te dar uma startada tão grande que nem você vai entender qual que é seu papel, aonde você chegou, o nível que você chegou. E você vai ser chamado de engenheira. Você vai ser chamado de engenheiro. E você louva por causa disso. Porque você sabe o que você passou. Você sabe que muitas vezes você ficou sem comer, sem beber água, passou nervoso, passou estresse.
né? E na hora de você, também vai ter um momento de você sentar com a sua família e comer uma pizza, né? Assistir um filme todo mundo junto, porque o engenheiro ele não é feito de aço. Ele é feito de sentimentos. E se você não tiver esse tempo familiar com a sua família, você vai desenvolver a síndrome de burnout, que é o estresse de uma variedade de coisas. Porque você ignorou algumas leis. E a lei de ser sociável, ter uma vida sociável com a família é mais importante. Nossas escolhas é que nos define. O número 3. Nós fazemos muitas escolhas na vida. Às vezes escolhas boas, eu já fiz muitas escolhas. Eu errei muito. Eu continuo errando até hoje. Eu erro muito. Mas a gente precisa fazer o quê? Escolhas certas. Você precisa fazer escolha para você. Escolhas que vai beneficiar você e vai beneficiar outras pessoas. E muitas vezes essas escolhas, ela vai beneficiar você, mas indiretamente ou diretamente vai beneficiar sua família. Então, as escolhas que você faz, lembre-se, por trás delas, indiretamente, também tem pessoas que vai ser beneficiada por elas. E se você fizer escolhas erradas, o impacto vai ser grande. Então, tente fazer escolhas que definem a sua vida, que vai te impulsionar para frente. Hoje eu estava falando com uma amiga, ele estava contando para mim que vai casar logo mais. Aí eu falei, aquele futebolzinho final de semana, você vai ter que esquecer, viu? Aquele choppzinho, aquela cerveja, acabou. Agora você vai ter outra responsabilidade. Quarto, habilidade, comprometimento, garra, visão, perspectivas, escolhas certas. Trabalhe suas habilidades. Tenha mais comprometimento. Assuma comprometimento. As pessoas gostam do envolvimento. O que é o envolvimento e o comprometimento? Por exemplo, vamos lá. O motorista e o cobrador. O motorista está comprometido. Se o cobrador não estiver ali, o ônibus vai andar do mesmo jeito. Porque o cobrador só está envolvido. Hoje nós temos eu não tenho nenhum cartão aqui, mas hoje nós temos cartões que você coloca na catraca lá e você consegue passar na catraca. E se o cobrador não estiver ali, o motorista tem que estar lá. Então tem pessoa que está comprometida e tem pessoas que estão envolvidas. A pessoa que está comprometida, ela dá o sangue. E a que está envolvida, ela dorme. Ela dorme mais. A responsabilidade não é minha. E ela não está nem aí. E você precisa, às vezes, ter compromisso, comprometimento. Eu não estou falando com o seu chefe, com a sua empresa. Comprometimento com você. Você precisa se cobrar mais. E tem pessoas que eu sei que se cobram demais. Você precisa ter garra. Você precisa ter uma visão mais ampla. Criar perspectivas que você pode mais. Você não é só isso que você imagina. E fazer a escolha certa. Seja assertivo, com 2 S. O conceito de você ser assertivo, ele vai te levar para outro patamar. Ele vai te trazer frutos. Seja profissional, seja no casamento, seja na sua vida social. Quando você é assertivo, você começa a enriquecer de várias formas. Eu não estou falando financeiro, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu estou falando enriquecer em vários quesitos, educação social, profissionalmente. E você vai começar a ser observado. E muitas pessoas não vão entender o seu crescimento. Mas é que você fez renúncia, né? Quando a gente faz renúncia, a gente cresce. Isso para mim não serve, isso aqui para mim serve, isso aqui é mais importante. De 10, você escolhe 2 coisas que vão te amadurecer, que vão te deixar um profissional habilitado para o mercado, inclusive para sua família. Rafael, você pode ler para mim aí a frase? Posso. Tudo que
se faz por força de necessidade é amargo. Os covardes, amedrontados, abandonam os companheiros envolvidos no mesmo perigo. Tem duas maneiras que a gente faz as coisas. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer as coisas mais por autenticidade, sem ser cobrado. Foi uma coisa que o meu pai me ensinou. Ele fala, Davi, você precisa fazer as coisas por autenticidade, não porque você é cobrado. Antes de você ser cobrado, tenta você fazer. Você viu uma necessidade? Vai lá, tenta fazer. Vai lá, pede ajuda, ó, quero fazer isso. É possível. Senão a gente fica a vida inteira, né, dependendo de pessoas. Sabe aquele marido que é engenheiro e não sabe trocar um chuveiro? Eu digo que é falta de interesse ou é comodismo dele? Ou ele vai pagar para outra pessoa fazer? É só um exemplo, tá? Então, às vezes, a gente precisa ser autêntico com várias coisas, com várias questões, com várias lições da vida. Porque tem muita gente que é covarde. Ela sempre joga para o outro. E muitas vezes ela vai ver a situação, ela não vai falar nada. Ah, não é comigo, ela vai virar as costas. E ela nem vai lá para tentar entender, eu posso ajudar? Eu já empurrei muito carro na minha vida. Hoje é difícil empurrar um carro, viu? Mas olha, eu já empurrei tanto carro, tanto carro. Tem um irmão meu lá que quando eu fiz 15 anos, eu falei, eu não vou empurrar mais seus carros, não. Eu tive que ser egoísta, até fazer ele pensar e comprar baterias novas. Não é que eu fui ruim, não, tá? Porque ele já estava acostumado. Tem pessoas que estão acostumadas só pedir favor, só querem favor. Mas você tem que também ajudar ela a pensar. Ó, se você fizer assim, entra com sugestão. Dentro do mundo corporativo, vocês que é líderes, muitas vezes vocês vão entrar na equipe e você pode entrar com sugestão. Mesmo que você saiba o caminho, sabe como funciona, você está vendo o cara fazer errado, fala, ó, posso dar uma sugestão? Um tempo atrás eu passei num lugar e eu vi o cara passando neutrol numa parede. E tava um sol e o cara lá passando neutrol. Eu parei o carro, aí eu fui lá conversar, né? Eu falei assim, o que vocês estão passando aí? Ah, neutrol. Mas para que que é? Ah, é para impermeabilizar a parede. Ué, mas por que você passou? Ah, que o vizinho passou também. O neutrol, ele não pode passar em paredes e ficar exposto ao sol. Ele craquela, ele não aguenta raios UVA. Então, muitas vezes a gente pega uma visão de outras pessoas, não corre atrás da informação e a gente alimenta uma cadeia alimentar. O cara aprendeu com o avô passou para o filho passou para o outro irmão passou para o amigo, e assim a cadeia alimentar vai andando, né? E aí eu expliquei para ele sobre o processo. Aí eles falou que dava certo. Bom, enfim, eu não entrei em discussão. Eu falei, ó, vou dar uma sugestão. Existe esse produto assim, assim, assim. Aí o cara agradeceu, deu o nome para ele. Aí falei que Neutrol era mais para usar em base, Viga Baldrames, né? Bom, enfim. Então, muitas vezes a gente tem que ser audacioso. E eu passei a informação para o cara. Eu coloquei a imagem de algumas pessoas aí. Eu acho que essas pessoas, para vocês, elas remetem inspiração ou inspirações. São pessoas que são conhecidas no mundo inteiro. Cada um com seu talento, com a sua arte. Eu fico pensando, será que essas pessoas dormiram muito, dormem muito ou dormem pouco? Eu estou querendo dizer dormir no tempo, tá? Ficar olhando o tempo passar. E fisicamente também. Aqui eu coloquei um pouco da biografia de cada um. Depois vocês podem conferir lá quem são os gênios. Vocês podem dar uma lida. Aqui eu coloquei algumas fontes
da onde eu peguei e extraí algumas informações para eu poder trazer esse conceito de informações aqui para vocês. Para depois vocês dar uma olhada. Eu queria voltar aqui, eu só vou finalizar, 5 minutos eu finalizo. Entenda quem é você. Quem é você para você? Quem é você para a sociedade? Quem é você para a sua empresa? E quem é você no mundo corporativo? Vamos lá. Quem é você para você? Quando você olha para você, o que, que você entende? O que, que você fala? Olha, Davi, eu sou quem? O que, que eu penso de mim? Como é que eu sou para a sociedade? Eu, olhando para mim, quem que sou eu para mim? Quem é você para você? Você já parou para se olhar, para entender quem é você para você? Quem é você para sua família? Quem que é o Davi para a família dele? Ele é um cara que fica só trabalhando, só estudando, ou ele tem alguns tempos, alguns minutos também para sentar com a família? O Rafael, quem que é o Rafael? O Rafael, ele só é um cara dedicado à faculdade, à universidade e ao trabalho, ou ele tem um tempo lá para a família? Como é que a sua família te vê? Não precisa responder não, Rafael, pelo amor de Deus. A Ana. Ana, quem é você para sua família? Não precisa responder. Como é que a sua família te vê? Uma moça dedicada, uma moça que só trabalha e estuda, uma moça também que tem um tempo voluntário lá para atender a família? O Marcos, quem que é o Marcos para a sociedade? Como é que as pessoas te veem na sociedade? Marcos, pelo amor de Deus, não precisa responder. Quem é o Marcos? Quem é o Davi? Quem é o Rafael para a sociedade? Quem que é a Ana? Como é que as pessoas nos veem? E no mundo corporativo, como é que somos vistos? Esses são conceitos para a gente pensar, tá bom? Espero que essa palestra tenha trazido um pouco de reflexão para cada um de vocês. Entenda a responsabilidade de você pegar, levantar uma bandeira para ajudar outras pessoas, sair da zona de conforto. Eu vou estar postando um vídeo durante a semana, onde eu vou estar falando um pouco do novo processo de melhorias para o grupo. E eu gostaria de estar convidando cada um de vocês para participar. Não precisa pegar matéria. Se você não quer pegar matéria, não tem problema. Você não precisa pegar matéria. Mas tem uma série lá de ideias e conceitos que você pode participar voluntariamente. Ninguém vai te cobrar nada. A única coisa que você precisa fazer é entender que é o seguinte: não é questão de levantar quem vai liderar ou não, é quem que vai ajudar mais. É essa a necessidade do grupo, é entender a necessidade, quem vai ajudar mais. Nós vamos sentar e vamos conversar, e o que precisa para atender a área que você pegou? Eu posso até ajudar. Então, quero convidar todos vocês para participar. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, Rafael? Ô, Davi, não, eu tô tranquilo. Muito boa a palestra, viu? Parabéns. Obrigado, Rafael. Alguém quer fazer alguma pergunta? Da minha parte também não, tranquilo, Davi. Então Obrigada tá por bom. compartilhar um pouquinho mais do teu conhecimento também. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Parabéns, Davi, Estamos aguardando Marcos, né, Marcos? Pode complementar, desculpa, Ana. Estamos aguardando você, Marcos, fazer uma palestra para nós. Eu ainda tenho que amadurecer a ideia, e às vezes é muito corrido, até... Não tirando o corpo fora, mas a gente tinha convidado lá o engenheiro Rodolfo, porque o Davi vem dessa aula assim, eu não tenho nem tempo de preparar o material. Eu estou viajando uma semana assim e outra também. Hoje mesmo eu estou a 300 quilômetros de Goiânia, estou em Uruaçu aqui, estava em Porangatu, e assim é muito corrido.
Mas eu sou muito grato, primeiramente, a Deus e a vocês, né, os colegas aí da Uninter, ao grupo, ao Rafael, que sempre está conduzindo, o Davi. Todas as vezes que eu vi o Davi falar, se pronunciar, ele é muito solista, é muito prestativo e muito reflexivo. E isso vem agregando. Acho que cada um contribuindo dessa forma tem tudo a crescer. Fico muito feliz por isso. Sou muito grato a todos. Gratidão, Davi, por essa palestra de hoje. Eu acho que ela faz a gente refletir um pouco, principalmente essas últimas perguntas suas, quem somos, né? E quem somos para nós mesmos, que às vezes a vida é você conciliar a correria da vida com família, com empresa, com demanda, não é fácil. Eu não tenho filho ainda igual você, mas assim, tenho sobrinho, já sou tia-avô já, mas assim, família é tudo, é a base. Eu acho que família para mim é sagrado. Família é algo assim, às vezes igual eu citei no início que eu sou trecheiro. O trecheiro, ele sacrifica a sua própria vida para trazer um conforto melhor para os seus filhos, né? Então, assim, a sua própria família mais próxima ali. E não é fácil ser trecheiro, porque, igual você citou no início, a gente sai totalmente da zona de conforto. Você se torna simplesmente mais um número, e quando você está no trecho mesmo, conhecendo pessoas, toda hora você está misturando com pessoas que você nunca viu. Você não tem zona de conforto, você não tem amigo. Ou você é profissional, ou você é obrigado a ser profissional. Você não tem outra maneira de sobreviver, não. Mas, por outro lado, é uma escola de vida. A gente agrega muito conhecimento diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes, mas o que eu aprendi aí, eu vou para os 45 anos agora, eu saí para o trecho com 21, mais da metade da minha vida está no trecho, é que se você não respeitar a si próprio, não respeitar os outros e não respeitar a vida, você não se cria, não. E assim vai, mas muito obrigado aí. Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite para todos. Então tá bom. Obrigado, Marcos, pelo seu compartilhamento. Sendo assim, gente, estamos encerrando a palestra. Quero agradecer a todos que participaram e que estiveram aí com a gente. Espero que vocês tenham agregado bastante informações ou informação. Ô, Davi, obrigado mais uma vez aí, viu? Estamos aguardando a próxima aí. Depois a gente vai divulgar lá no grupo lá. Tá ótimo. Fechou, então. Então, bom, é isso, gente. Gravar? Vou parar agora.